Porque, gente, essa minha Bíblia, eu tenho ela desde que eu me converti. Mas eu amo, ela tá detonada. E hoje, olha como Deus é de detalhes, Ele me deu de presente. E eu nem trouxe porque eu não estou acostumada com ela, né? Eu quero olhar com carinho, mas desde já agradecer. E agradecer também o carinho que me deu também. Ai, me perdoa o nome? Ivânia, obrigada, adorei os presentes. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar. Como já me apresentaram, né? Eu sou a pastora Silene, mas antes disso eu sou a Silene. E vocês devem ficar se perguntando, nossa, ela é tudo isso? Então eu quero dizer para vocês que eu sou a Silene, mas eu fui escolhida por Deus. Porque eu creio que é Deus que nos escolhe, e Ele nos escolhe por um propósito. E comigo não foi diferente, porque eu tinha um sonho e Deus tinha um propósito na minha vida. E hoje eu agradeço a Deus por ter escutado a voz do Espírito Santo e eu deixei Deus guiar o meu coração e seguir o seu propósito. Então eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida. Mas eu quero dar um recado para vocês. Deus escolheu cada uma de vocês para estarem aqui essa noite. Eu vim de longe, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, quando Ele transformou a água em vinho naquele casamento, Ele poderia ter feito no começo da festa. Ele fez no final. Porque o vinho bom a gente oferece para os convidados no começo da festa. Vocês já receberam muitas coisas aqui, eu creio, mas tem a cereja do bolo. Porque sempre tem algo a mais que Deus quer fazer. E Ele faz isso para as persistentes, as resistentes. E eu tenho certeza que vocês vão levar completamente aquilo que Deus preparou para cada um de vocês. Amém? Eu sou de Porto Alegre, vim de uma família, eu vou dizer assim que eu não posso reclamar da minha infância, porque eu tive uma infância muito boa. Meu pai sempre teve uma condição financeira para sustentar a sua família. Eu tenho uma mãe, 4 irmãos, eu tenho uma irmã gêmea. Se vocês virem na rua e eu não cumprimentar e dizer, ela é igual a mim, gente, a voz, ela é igualzinha, tanto é que confundem. Se a minha irmã ligar para o meu marido e falar que é a Silene, ele vai achar que é. Porque quando eu escuto os áudios que ela manda para mim, eu tenho que parar para pensar assim, eu mandei isso? Ah, não, mandei, é assinar. De tão parecida que é a voz. Mas a minha vida, eu digo que Deus, Ele me ensinou desde pequena. Porque a minha família sempre foi uma família muito unida. Eu tive uma família feliz. Mas aos 16 anos, eu tive a primeira dor que uma pessoa pode sentir, que foi a perda do meu pai. Ele tinha 45 anos, eu tinha 2 irmãos pequenos, um de 4 e uma de 6 e um de 4, e a minha mãe ficou perdida, porque ele foi para uma pescaria e nunca mais voltou. Naquela época eu perdi o meu chão. Eu me senti a pior pessoa, porque o alicerce, a pessoa com quem eu admirava, um pai que cuidava da família, tinha ido embora. Mas não só o provedor, mas o nosso pai. E eu era muito nova, eu era muito braba. E quando ele saiu para essa pescaria, eu tinha brigado com ele. Eu sei que eu era adolescente, mas quando foi ministrado aqui sobre perdão, eu já perdoei meu pai. Mas isso me fez relembrar hoje, porque eu penso e não sinto dor, porque é isso.
quando a gente perdoa, não é que a gente vai esquecer, ter Alzheimer, mas a gente pensa e não sente dor. Amém. E eu fui curada por isso, porque eu sofri muitos anos. Hoje eu entendo todo o processo que eu passei, mas eu tive que amadurecer cedo. E aos 16 anos, quando meu pai faleceu, eu já namorava meu marido, que é o Fábio Vargas, que está ali me prestigiando, me trouxe, veio como meu motorista, né? Gente, eu vim de longe. E eu namorava ele 9 meses. E aí ele passou por isso comigo, nos levou embora para São Leopoldo. E ali eu comecei uma nova história. Não só eu, como a minha família. Aos 20 anos eu casei, mas eu achava que ia ter só mulheres aqui. Hoje, né, tem uns homens, mas não tem problema. E quando eu casei para ser feliz. Eu com 20 anos, meu marido era o vocalista do grupo Tcheguri, para quem conhece. Ele era muito assediado naquela época, e eu muito ciumenta. Nunca gostei de multidão, de estar com muita gente, para te ver como os opostos se atraem, né? Não gostava de microfone. Eu digo, Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Às vezes as pessoas nos olham como um improvável, mas Deus nos enxerga como escolhidas. Escolhidas do Senhor. Amém? Amém. E aí eu casei e queria ser feliz. E eu demorei muito tempo para entender que quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E muito tempo eu me senti muito triste porque meu marido viajava muito. Eu era do dia, ele era da noite, porque ele tocava. Eu era da semana, ele era do final de semana, a gente nunca estava junto. E eu fui levando aquele meu casamento. Eu sei que eu casei muito nova, mas eu estava muito triste. Mas a maioria dos casamentos dos conhecidos não eram muito bons, e eu acho que o meu até era o melhor. E eu achava que o casamento era assim, mas eu não me sentia feliz. E o tempo foi passando, e quando eu tive meu primeiro filho, Murilo, que eu engravidei com 24 anos, eu me senti a mulher mais realizada. Porque agora eu estava feliz, porque eu tinha um filho para cuidar. Só que quando ele teve 2 anos, completou 2 anos, eu descobri uma doença incurável na minha vida, chamada esclerose múltipla. Essa doença ela é muito invasiva, ela é perversa, gente, porque tu vai sentindo sintomas, que eu digo que é os surtos da doença, uma em cima da outra. Quando mal terminava um sintoma, já aparecia outro. Eu não enxergava, eu perdia as forças, eu não conseguia lavar meu cabelo, eu tinha dores nas pernas, meu marido tinha que me alongar todas as noites. Eu cheguei ao ponto de dizer que eu preferia ter um câncer do que ter esclerose múltipla. Porque eu ia nos médicos e eles diziam assim para mim: tu tá preparada para na tua casa ter espaço para caber uma cadeira de rodas? Depois ter cama hospitalar? Perguntava pro meu marido se ele tinha condições financeiras, porque eu ia gastar muito, eu ia viver de médico em médico. Eu não queria mais essa vida para mim. E eu tinha apenas 27 anos. E além disso, eu estudava naquela época, eu fazia nutrição, mas o meu sonho era ser médica. E eu sei que essa doença, ela desenvolveu em mim pelo estresse. Porque como eu não me sentia feliz no meu casamento, eu acabei colocando todas as minhas expectativas no meu estudo. E eu resolvi fazer medicina. E aí eu larguei o curso de nutrição, faltava 2 semestres para me formar, e mergulhei nos estudos. E aí eu desenvolvi essa doença. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo doente eu continuei estudando e eu passei. Eu passei 2 vezes na federal.
Deve ter gente aqui pensando, mulheres, reclamando que tem um sonho e que ele não se realiza. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se o teu sonho não estiver alinhado ao propósito de Deus, ele não vai se realizar. Agora, quando ele estiver alinhado, tu pode ter certeza que Deus vai abençoar todos os teus caminhos. E foi o que ele fez comigo. Na segunda vez, quando eu passei, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. E meu marido ficou muito feliz. E eu passei na UFPEL, que é de Pelotas, eu morava em São Leopoldo. Meu marido falou assim: eu tenho só uma pergunta para te fazer, eu estou muito feliz. Só que tu e o Murilo vão ter que ir embora para Pelotas. Tu está disposta a vir todo final de semana para me ver? Eu digo: estou disposta. Todo final de semana. Só que quando eu fui dormir, Deus falou comigo. E ele disse assim: minha filha, tu tem que fazer uma escolha. A medicina ou a tua família? Eu disse: Senhor, o que tem a ver a minha família com a medicina? Vai ficar até melhor. Porque eu não vou depender do dinheiro do meu marido. E tá tudo certo. E eu acordei de manhã. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que fez eu tomar essa decisão. Porque eu não queria. Falei pro meu marido que eu não ia mais fazer. Que agora eu ia cuidar da minha família. Porque era isso que eu entendia. E tá tudo certo, porque eu amo cuidar de casa. E eu disse: a partir de hoje eu não vou mais fazer medicina. Preta, mas tu tem certeza? Eu me chamo de Preta, sim. Deus falou que não é para mim fazer. Deus não falou isso, né? Quero vir fazer uma escolha. E eu escolhi vocês, tu e o Murilo. Só que eu estava enganada. Porque Deus, Ele já desenhou a nossa história desde o ventre da nossa mãe. E Ele tinha desenhado a minha. Só que antes dele começar a cumprir o propósito dele na minha vida, ele veio com a sua misericórdia e me curou. Só que ele não me curou porque eu pedia. Eu não acreditava nesse Deus poderoso, nesse Deus que conversa com a gente, que está conosco o tempo inteiro. Para mim era um Deus distante. Eu gosto muito de falar que está na Bíblia, no livro de João, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E foi isso que ele fez comigo. E ele me curou. Eu não vou contar todo o meu testemunho, porque ele é um pouco longo, mas pela sua misericórdia ele usou o meu marido, que foi num culto, e tinha um pastor pregando, assim como eu estou aqui hoje, um pastor de fora. Ele começou a pregar sobre a cura da mulher dele de câncer. Fazia uns 4 meses, eu acho, né, amor? Que a gente estava na igreja. E ele ficou apavorado escutando aquela pregação, porque ele mal conhecia a Bíblia, nunca teve uma Bíblia. E via aquele pastor falando, ele disse: um pouquinho. Ou aqui todo mundo é maluco, ou esse Deus é poderoso. E naquele dia eu não fui no culto, porque eu não ia em todos, porque às vezes eu não estava muito bem, não enxergava, enfim, estava com algum sintoma e não ia. E ele chegou em casa naquele domingo, que ele não esperou o culto terminar, e ele chegou em casa e falou assim: Pretinha, fica aí sentada, eu estava na sala tomando chimarrão, que eu vou ali no quarto e já volto. E ele se chaveou no quarto. E eu fiquei um pouco encucada, eu digo: mas também. Claro que eu não vou falar como ele, mas ele se ajoelhou aos pés da cama e ele não decorou um texto, ele não falou bonito, mas ele foi sincero com Deus. Ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, mas eu sei que tu é poderoso. Aleluia. Tu fez mar abrir, tu curou cego, tu fez surdo escutar, tu fez paralítico andar. Eu só preciso de uma coisa: que tu cure minha esposa. E tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear. Mas eu sei que tu não sacaneia ninguém, que tu não é que nem nós homens, que falamos e não cumprimos. Eu sei que tu é o cara.
aquele jeito do meu marido falar, é o jeito que ele falou com Deus. Ele disse: Senhor, eu não conheço a Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia, mas eu sei que tu pode tudo. Se tu curou aquela esposa do pastor de câncer, tu pode curar a minha. E ele disse que sentiu uma presença muito forte de Deus, se levantou, agradeceu e chegou na sala chorando. E olhou para mim e falou assim: Pretinha, vamos levantar, vamos comemorar. Tu tá curada. Eu digo: o quê? Como assim? Tô curada? Sim, Deus me falou lá no quarto agora que tu tá curada. Gente, se meu marido bebesse, eu ia dizer que ele tinha ido no bar, que tava louco. E aí eu olhei pra ele e falei assim: Deus te falou? Eu disse: sim, então vamos comemorar que tu tá curado. E eu olhei pra ele e falei assim: amor, me desculpa, mas eu não acredito. Daí, olha a sabedoria de Deus. É o que eu digo. Eu não fui curada pela minha fé, gente. Eu fui curada pela fé do meu marido. Porque ele olhou pra mim e falou assim: mas tu confia em mim, né? Tu sabe que eu não tô louco. Aí eu disse: sim, eu confio em ti. Então, acredita que eu tô te dizendo que tu tá curado. E eu disse: tá bom, eu tô curada. Porque eu acreditei na palavra dele, não que eu tinha recebido a cura. Só que foi passando o tempo, aqueles surtos foram diminuindo, foi aliviando. Eu vou dizer para vocês que Deus, ele não fez um milagre na minha vida. Porque se ele tivesse feito um milagre, hoje eu não estaria aqui. No outro dia eu estaria pedindo outro milagre para Deus. Porque ele sabe de todas as coisas, ele conhece todos os seus filhos. Ele fez uma cura progressiva na minha vida. E essa cura levou 4 anos. Mas eu quero dizer para vocês que eu não murmurava. Porque como eu via a minha melhora, eu sabia que eu ia ganhar a cura 100%, mas no tempo dele. Então eu quero dizer para vocês, se vocês têm algo, se vocês estão pedindo um milagre para Deus, e se esse milagre estiver alinhado com o propósito de Deus, esse sonho impossível estiver alinhado ao propósito de Deus, Deus vai conceder na hora certa. Porque Deus, ele é especialista em chegar de repente. Eu gosto muito de falar de repente de Deus, porque ele chega a qualquer momento. Mas nós temos que estar preparadas para receber esse de repente dele. Porque ele faz na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele muda o nosso cenário. A gente pode estar se sentindo perdida, a gente pode estar se sentindo desamparada, mas Deus, ele não nos desampara. Deus, ele cuida de nós o tempo todo. Se vocês estão se achando estrangeiras neste lugar, Deus está mandando dizer para vocês que vocês não são estrangeiras, que vocês são filhas escolhidas de Deus. Vocês são filhas autênticas do Senhor. E agora começa um novo tempo na vida de vocês. Porque para se cumprir um propósito, a gente tem que passar por um deserto. Mas esse deserto, ele não é um lugar de permanência. Ele é um lugar de passagem. E Deus está dizendo que vocês agora vão ter um alívio, um colo de Deus. Porque é Ele que colocou vocês aqui. Acreditem. Deus, assim como Ele muda as estações do ano, Ele muda a nossa vida. Ele muda no momento certo. Vocês podem até ter chorado no inverno, mas Deus está dizendo que agora no verão vocês vão sorrir. Amém? E Deus, Ele fez esse agir na minha vida, me curou. Só que eu não queria saber do meu propósito. E aí um dia eu falei para Deus uma palavra não, uma frase tão curta, mas tão poderosa. Eu falei assim para o Senhor, porque vinha profetas, pastores, todo mundo orar, querendo me dizer o que Deus queria da minha vida. Eu não queria saber. Só que eu adiei muito o meu propósito. E um dia eu falei assim para o Senhor, tá bom, Senhor, faça de mim a sua vontade, eis-me aqui. Foi essa frase que eu falei para Deus. Gente, como Deus começou,
Ele veio com esse de repente dele na minha vida. E está fazendo tantas coisas maravilhosas, porque quando a gente descobre o propósito de Deus, a primeira coisa que Ele faz, Ele coloca o amor no nosso coração. Amém. E depois que Ele coloca o amor dele, Ele nos capacita. Então hoje eu posso dizer para vocês, eu queria só ser médica. E Deus, eu queria ficar escondida dentro de um hospital. Mas Deus não queria eu assim. Hoje, além de ser mãe, esposa, eu sou pastora, escritora, mentora de mulheres, apresentadora de TV. E eu não estou preocupada com tudo que Deus quer fazer na minha vida. Sabe por quê? Porque quem tem que ficar ansioso é Ele, porque é projeto dele, não é meu. Só que eu não digo não. Eu falo, é para mim, Senhor, ok. E eu boto o pé, que Ele coloca o chão. E eu fico muito feliz. Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da força do nosso braço. Porque Deus vai me dar. Tá, mas Deus te falou isso? É para ti? Será que tu está insistindo em algo que Deus não quer? E tu está perdendo tempo? Então eu quero dizer para vocês nessa noite, não perca tempo. E se vocês estão pensando assim, porque eu sei que tem mulheres pensando o seguinte, eu não sei qual é o meu propósito. Eu falei várias coisas que Deus tem feito na minha vida, mas Ele tem feito algo muito maior do que tudo isso. Um propósito maior, sabe qual é? Transformar vidas. E é isso que eu e meu marido fazemos. Transformamos a vida das pessoas. É tão lindo ver o que Deus faz, como Ele age. Só que a gente tem que querer. A gente tem que querer mudar, deixar Deus agir. E é isso que Ele faz nas nossas vidas. E eu estou tão feliz de estar aqui nessa noite. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente. Eu acho que não, para pregar o que eu queria, porque eu digo, Deus, Ele muda tudo. Eu não vou poder pregar, mas eu vou querer falar um pouquinho para vocês sobre duas mulheres. Porque essa conferência é sobre nós, sobre as mulheres. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Até pode ser sobre nós essa conferência. Mas, além de nós, essa conferência é do Senhor. Porque não tem nada a ver com nós. É tudo sobre Ele. É para Ele todas as coisas. E hoje nós estamos aqui. Ele escolheu de cada uma estar aqui nessa noite porque Ele quer transformar a vida de vocês. Vocês são preciosos para Deus. E o que eu ia falar hoje à noite o título era Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Eu quero comentar sobre essas duas mulheres na Bíblia, Marta e Maria. Porque nós aprendemos muito com elas. Elas nos ensinam a ter o equilíbrio. Maria era uma mulher de oração. Marta era uma mulher ansiosa, que ela estava sempre limpando, arrumando a casa, sempre afobada. E para quem conhece a história na Bíblia, que eu nem vou falar sobre isso, um dia Jesus chega na casa delas, e elas são irmãs de Lázaro, para quem conhece a história. E naquele dia ele chega, e Marta está ansiosa, servindo. E Maria largou o que estava fazendo e se sentou aos pés de Jesus. Marta ainda foi dar uma direta em Jesus, falando que Maria não estava ajudando ela no serviço. Vocês têm noção? Vamos imaginar o cenário, vocês na casa de vocês de pijama. Hoje eu não vou fazer nada, vou ver Netflix. Se sentam lá no sofá da casa, tu e tua família, teus filhos, toca a campainha de casa.
O que vocês fazem? Vocês vão chegam lá, olham no olho mágico. É Jesus. Vocês abrem a porta e deixam ele entrar? Ou vocês, peraí, Jesus, eu só vou lá me arrumar rapidinho, já venho abrir a porta? Qual seria a reação de vocês? Qual seria a prioridade de vocês? Se nós formos pensar dentro da nossa casa, nós podemos nos avaliar e nos perguntar qual que está sendo a nossa prioridade. A tua prioridade está sendo teu marido? Tu está cuidando dele? Tu está honrando ele? Tu está tendo tempo de qualidade para os teus filhos? Ou eles chegam da escola, dão um celular para cada um, porque daí eles ficam ali se divertindo e tu consegue fazer teus afazeres de casa. Eu sei que isso dói, mas é necessário nós nos avaliarmos. E Jesus, Ele quer entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, sentar na nossa sala de estar e nos ensinar, nos corrigir. Nós temos que ser forjadas por Ele, ensinadas. E é isso que Ele faz. E é isso que Ele fez naquele dia. Que Marta e Maria estavam lá, Ele chegou, Maria se sentou aos pés de Jesus. Isso não está na Bíblia que eu vou falar, tá? É o que eu entendo. Que quando Marta foi questionar Jesus, eu acho que ele chegou pertinho dela, pegou a mão dela e falou: Marta, por que tu anda tão ansiosa? Senta aqui, eu quero te ensinar. Maria escolheu a melhor parte. Eu creio que foi isso que Jesus fez. Ele ensinou as duas. Ele corrigiu. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele mata o nosso orgulho, Ele faz nós percebermos o que é a nossa prioridade, que a nossa prioridade maior tem que estar em Deus. Só que depois de Deus é a nossa família, depois o nosso trabalho, depois a igreja. Nós temos que estar aqui para nos fortalecer em Deus. Mas o primeiro lugar que nós devemos estar é com a nossa família. Mas para isso a gente tem que estar aos pés de Jesus. E é isso que Ele quer fazer conosco. Só que às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo conosco. Aonde que Ele quer nos ensinar. Antes de cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, Deus nos forja. Mas não é nunca do nosso jeito, não é fácil, é doloroso, mas é necessário. Porque Deus, Ele gostaria de nos ensinar no momento de festa, no momento que a gente está alegre, mas a gente não ia escutar. Nós não ia levar a sério. Então, quando nós estamos tristes, a gente corre para o altar. Quando a gente tem um problema, a gente corre para Jesus. Mas deixa eu te dizer, com certeza não é desse jeito que Ele gostaria de nos ensinar, mas é o jeito que Ele consegue fazer conosco. Se nós formos avaliar a nossa fé, ela não tem um equilíbrio, ela não é linear. Porque quando a gente recebe bênção, a nossa fé vai lá em cima. Mas quando a gente passa por um deserto, por uma doença, por um desemprego, a gente já não tem mais fé. Ah, porque Deus não está mais comigo. Sim, Ele está em todo o tempo. Ele nos ensina. Às vezes esse problema financeiro que tu está passando, Deus quer te ensinar. Como que Ele já vai te dar a bênção se tu não está pronta? Então, é na hora da dor,
É na hora que a gente está passando por esse deserto que Deus nos ensina, que Deus nos forja, para nós estarmos preparados para receber a bênção dele. E se nós formos folhear a Bíblia, a gente vai ver um outro momento de Marta e Maria. Todo mundo aqui conhece a história de Marta e Maria, né? Aquele outro momento que quando Jesus tinha já ressuscitado Lázaro, que ele chega na casa de Marta e Maria, e está na mesa Lázaro, Jesus, e Marta estava servindo. E Maria estava lá também. Só que ali começa a transformação. Não só a transformação de Marta, mas de Maria também. Se nós formos ler essa passagem, a gente vê que Marta, ela saiu correndo quando ela viu que era Jesus chegando e foi encontrá-lo lá na rua. Maria já esperou em casa. Quando ele chega, Marta continua fazendo a mesma coisa que ela era. Ela continuou servindo. Só que ela já estava diferente. Sabe por quê? Porque ela foi ensinada lá atrás. Marta foi ensinada a dar prioridade. Ela priorizou Jesus. Ela continuou servindo. Ela fez aquele banquete para eles. Mas quando ela espiou Jesus, ela saiu correndo e colocou ele num lugar de honra. Maria, ela também foi transformada, gente. Maria estava lá novamente aos pés de Jesus. Só que agora, ela estava com um perfume caro que ela tinha. Ela estava lavando os pés de Jesus, secando com seus cabelos. Ela também foi ensinada, naquela sala de estar antes, ela foi ensinada a ter princípio de autoridade. Ela foi forjada. Ela foi ensinada a dar honra a quem merece honra. Ela deu o seu melhor para Jesus. Ela estava ali, novamente aos pés dele, só que dando o seu melhor. Então, Marta e Maria, as duas foram transformadas. Eu tinha tanta coisa para falar sobre elas, mas eu não poderia sair daqui sem falar um pouco sobre a transformação das duas. Então, no primeiro momento, a gente via Marta ansiosa, a louca da limpeza, não dando prioridade para nada. E Marta e Maria estavam aos pés de Jesus. Nesse segundo momento, a gente vê as duas transformadas. E é lindo de ver. Porque aos nossos olhos, a gente pensa assim, a Maria tinha que ser mais transformada ainda assim. Então eu quero te dizer, se tu está na igreja, tu acha porque tu está jejuando, que tu está orando, que tu não falta culto, tu acha que tu não tem mais para mudar, tem sim. Todos os dias a gente tem que mudar. Todos os dias a gente tem que ser melhor do que ontem. Porque a Bíblia fala que quem está de pé é culto para não cair. E a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Então, Marta e Maria nos ensina a nós termos esse equilíbrio. Marta, ela tem muitas qualidades. Jesus curou ela a ansiedade, ensinou ela a ter prioridade, ensinou ela também no egoísmo. E Marta, princípio de autoridade, a dar honra. Então, Deus ele faz isso. E é esse equilíbrio que Deus quer trazer para vocês nessa noite. Nós temos que saber equilibrar as nossas vidas. A hora de dar prioridade para quê? É isso que Deus faz nós pensarmos. Sejamos mais Marias, com o coração aberto, coração disposto a Deus. Mas também está pronta para servir, porque servir é importante, que é o que Marta fazia. Então a gente aprende que esse equilíbrio a gente tem que ter em todas as áreas da nossa vida. E Jesus é maravilhoso, porque a gente tem que estar disposta e disponível para Ele fazer essa faxina na nossa vida.
Porque Ele tira. Se a gente pede para Deus, Ele tira tudo que não é dele. Ele faz uma limpa. Mas depois também só nos abençoa. Cuidem do que pedem para Deus, porque Ele ouve. Eu digo, eu sou tão grata por tudo que Deus faz na minha vida. Se eu falar para vocês que foi maravilhoso eu ter recebido uma cura, gente, eu estava muito mal. Meu último surto, eu fiquei 4 meses numa cama que eu não enxergava, eu não caminhava, eu não levantava os braços e eu não reclamava. Mas se eu falar para vocês que o de menor Deus fez na minha vida foi a minha cura, vocês vão me olhar e vão dizer, essa pastora tá louca? Foi. Sabe por quê? Porque Deus, Ele transformou a minha vida. Ele transformou a vida da minha família. Ele transformou o meu marido, que me deu o mesmo homem, no mesmo casamento, mas totalmente transformado. E eu sabe o que eu dizia? Se Deus transformar o meu marido, Ele transforma qualquer homem. E Ele transformou. Sabe por quê? Porque antes de nós conhecermos Jesus, Ele não sabia o que era prioridade. A prioridade dele era o trabalho. O nome dele era trabalho e o sobrenome era extra. Aí ele achava que me dava um dinheirinho, comprava uma bolsa nova, me levava para jantar, estava tudo certo. Um dia ele chegou para mim, me perguntando qual que era o sonho da minha vida. O que eu gostaria de ganhar, o que né? O maior sonho. Gente, ele ficou horrorizado quando eu falei para ele. E vou contar para você, tá? Que a gente faz isso até hoje. Eu falei, sabe qual é o maior sonho? Ele achou que eu ia falar para ele que eu queria ir para Paris, que eu queria conhecer um outro lugar. Graças a Deus, meu marido já me presenteou com essa viagem. Mas na época, ele achou que eu ia pedir assim, algo grandioso. Daí eu olhei para ele e falei assim, tu sabe qual é o meu maior sonho? Daí ele olhou para mim e disse, não. Tu tomar chimarrão comigo todos os dias. Gente, eu sou apaixonada por chimarrão. E eu estou muito feliz de estar nessa terra, porque eu sei que aqui, né, é a terra do chimarrão. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu disse, tomar chimarrão, porque assim, eu sou muito metódica. Deus é tão generoso comigo, porque eu trabalho da minha casa. Eu só desço as escadas no primeiro andar, tenho um estúdio. Eu estou com um escritório. É tudo ali, olha como Deus é bom, né? Eu gravo tudo ali. Na TV, eu sou a única apresentadora que não grava no estúdio em Porto Alegre. Eu gravo no nosso estúdio. Sabe por quê? Porque Deus me conhecendo, Ele ia dizer, a Silene não ia ir para lá. Então eu vou trazer até ela. Olha como Deus é de detalhes. Ele fez isso comigo. E voltando lá, quando meu marido me falou, eu digo sim. Ele, então eu vou tentar. Porque assim, eu metódica, 6 horas da tarde, eu não preciso nem ter relógio, tá, gente? Parece que já começa a doer minha cabeça. Automaticamente, eu faço meu chimarrão. Dia de semana é minha secretária. Ela já vai, quando eu olho no relógio, eu olho já tá o chimarrão lá em cima da mesa. Só que não era chimarrão. Eu queria o tempo dele. Eu queria que ele me priorizasse. E como Deus, Ele faz tudo perfeito, Ele vinha para o chimarrão. E Ele começou a dar esse tempo para mim. E Ele foi aprendendo a dar prioridade. E hoje eu posso falar de boca cheia que eu sou prioridade na vida do meu marido. Assim como Ele é a minha prioridade. Mas isso quem ensina é Deus. Mas nós temos que pedir. Nós temos que se humilhar. Matar nosso orgulho. Ver aonde a gente está errada. Gente, eu era muito braba. Eles dizem que eu continuo um pouco. Assim, eu não externo, entende? Iraivos, mas não pecaram. Eu sinto, gente, mas eu me controlo. Não vou falar. Mas ele fala que é a minha expressão. Só que eu pedi para Deus tirar isso de mim. Eu digo, Senhor, a minha filha tem 9 anos. E não que eu brigo com eles. Eles falam que o problema é o meu tom. Que eu levanto assim uma sobrancelha, sabe? Sempre falo, a mãe já levantou uma sobrancelha.
Gente, mas é o meu jeito. Ontem, sexta-feira, eu fui fazer exame de sangue. E meu marido tinha que fazer exame de sangue também. E aí nós chegamos lá, cheguei no Unimed, como a minha dermatologista é de Canoas, que é do lado de Porto Alegre, eu esqueci que tinha que autorizar no Unimed. E aí eu já tinha esperado um tempo, quando eu sento na frente da mulher, assim, meu fraco estava do lado, assim. Só que eu não percebi isso. Ele disse que eu fuzilei a mulher com os olhos. Eu disse, amor, coitada da mulher, eu não fiz isso, só que eu fiquei pensando em mim. Que eu vim aqui e fui perder meu tempo. Eu disse, não, o jeito que tu olhou. Gente, eu sou pastor, pelo amor de Deus. Eu só fiquei assim com um ar de desaprovação, que eu vou ter que perder meu tempo, ter que ir de novo. Ele disse, Preta, tu fuzilou ela? Eu disse, não. Eu estava brava porque eu teria que ir lá no Unimed, enfim, ele me levou. E quando eu chego no carro, que eu fui lá, tirei exame de sangue, então eu falei, amor, eu fiquei um tempão na frente da mulher no computador. Era só para autorizar um exame, gente. Parecia que ela estava me dando uma atestado de óbito. O tempo que ela demorou, meu marido só viu e começou a rir. Eu disse, o que foi? É porque eu não tomei meu café, porque eu estava em jejum, né? A gente brinca. Mas sabe o que é isso? É da gente ter o domínio próprio. Tipo, eu sei que eu era braba. Eu posso até fazer um ar de braba, mas eu não declaro. E aí, isso é Deus que nos ensina. Eu brinquei falando isso que aconteceu mesmo, sexta-feira, mas é de nós sabermos aonde que a gente tem as falhas, aonde nós temos que ser curadas por Deus. E Ele vai nos moldando. Então, essa conferência, que é para falar sobre nós, mas eu vim aqui para falar sobre Ele, que está acima de todo nome, que é poderoso, que Ele faz infinitamente mais de tudo que a gente pede, de tudo que a gente pensa. E é isso que Ele vai fazer na vida de vocês hoje. Deus quer trazer um presente. Ele quer dar um descanso no coração de vocês. Eu sei que tem mulheres aqui essa noite que elas estão pensando até em desistir do seu casamento. Eu não vou falar quem é, mas Deus me mostra. Mas eu quero te dizer uma coisa, não desiste. Sabe por quê? Tu nem começou a tentar. Tu não deu a oportunidade de Deus transformá-lo. E Deus quer transformar. Deus quer mudar a tua história. Aleluia. Ele quer fazer algo novo na vida de vocês. E hoje eu vim aqui para profetizar que Deus vai fazer algo novo. Amém? Quem crê, levanta. Vamos glorificar o Senhor. Podem ficar de pé. A banda, se quiser vir para cá. Assim como Maria. Eu passei um pouquinho, pastora, mas já vou encerrar. Amém, então. Assim como Marta e Maria e como nós, vamos nos deixar sermos moldadas por Jesus. Vamos pedir para Ele esse equilíbrio, porque Ele vem, Ele faz de uma maneira maravilhosa. Deus está aqui, Ele está dizendo para vocês, vocês escolheram uma boa parte do seu dia. É para vocês estarem aqui nessa conferência, porque tudo Ele faz, porque tudo Ele vê, Ele transforma, Ele muda. Sabe aquele marido brabo? Porque eu falei aqui, porque eu era uma pessoa braba e não queria que meus filhos lembrassem quando perguntassem para eles qual a pessoa mais braba que eles conheciam, eles diziam que era eu. Mas não porque eu brigava com eles, mas eles viam o jeito de eu falar. A palavra também tem força. O jeito que as pessoas te olham, às vezes tu intimida. E as pessoas têm que nos olharem e verem Jesus. É isso que Deus quer de nós. Os nossos filhos, quando eles crescerem, eles têm que lembrar de uma mãe que é temente a Deus.
que a mãe deles foi uma mãe de oração, uma mãe de fé, foi um exemplo para a família. Eu fico tão feliz de lembrar, porque depois da minha doença, Deus me abençoou com a Manuela. E a primeira vez que eu vim em Erechim, ela tinha 5 meses. E hoje ela está com 9 anos. E a primeira palavra que ela falou foi amém. Sabe por quê? Porque ela via Deus dentro da casa dela. Ela não entendia nada, mas era a atmosfera que ela vivia. É o que ela presenciava. Não era uma TV ligada, dando pornografia, novelas, mostrando coisas que as crianças não entendem, mas elas sentem. Não. Ela via Deus. Minha filha é uma filha temente a Deus. Que eu falo que ela é a Sieninha, né? Porque ela é a pessoa mais amada, gente. Ela se espelha em mim em tudo. Eu digo que quando eu não estou muito bem, é só ficar perto da minha filha. Porque ela me acha a mulher mais maravilhosa. Que eu sou linda, que eu sou perfeita. Sabe por quê? Porque é Deus que faz isso. É Deus. Então se permitam. Deus, Ele é Deus de segunda chance. Deus, Ele quer unir a família de vocês. Se vocês estão achando que não dá tempo sim. Deus quer fazer isso na vida de vocês. Então peçam para Deus. Peçam para Deus. Vamos cantar aquela música?